Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vanessa Alcântara, sou coordenadora antifraude aqui na Rio Card+. E nós vamos falar um pouco de combate à fraude na bilhetagem eletrônica. Então vamos lá. Provavelmente vocês conhecem ou já viram alguém, né, vendendo passagens em terminais de transporte. E vocês se perguntaram, por que essa pessoa está fazendo isso, né? E isso é, infelizmente, uma forma de fraude. Então, eu vou falar para vocês que, assim, hoje, qualquer empresa que vende produtos ou serviços, ela tem ou ela vai precisar, em algum momento, de uma ferramenta antifraude. Por quê? Porque até mesmo as empresas de serviços, as empresas de varejo, elas têm uma facilidade para combater a fraude. Por quê? Porque, na verdade, ela tem... Se a pessoa comprou aquele produto e aquele produto, durante a compra, identificou que trata-se de uma compra fraudulenta, aquele produto, ele não chega até o cliente e a empresa não é lesada. Aqui na bilhetagem, isso é um pouco diferente. Por quê? Porque o nosso produto é de uso instantâneo. Então, o cliente, ele compra a passagem, dentro de 2 ou 3 minutos, essa passagem, ela já está liberada no cartão e ele já pode utilizar. Então, a gente tem que combater de uma forma muito rápida para que a perda financeira seja minimizada. E qual é o nosso principal objetivo? Não está passando. Passou. E qual é o nosso principal objetivo? É prevenir, detectar e corrigir. E dessa forma a gente consegue reduzir a perda financeira, garantir que o benefício seja utilizado realmente por quem possui direito e aumenta a confiança do nosso cliente. E para falar, e como é que a gente consegue controlar todas essas fraudes? Então aqui a gente vai apresentar para vocês algumas soluções. A análise individualizada. Então aqui, nessa análise individualizada, como o próprio nome já diz, a gente não consegue fazer uma análise, por exemplo, do estado todo do Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós temos tipos de produtos diferentes, nós temos modais diferentes e nós temos cidades diferentes. Então, assim, não tem como nós, por exemplo, compararmos uma cidade pequena com uma cidade grande. Então, eu tenho que fazer uma análise individual, de acordo com a necessidade, de acordo com o cenário. Então, da mesma forma que eu não posso analisar um cartão que tem uma finalidade de ir e vir para o trabalho com um outro cartão que a pessoa pode usar de forma irrestrita. Então, essa solução, ela veio para nos auxiliar nessa análise. Espera aí, um minuto. Nós temos também a solução de bloqueios e validações preventivas. Com essa solução, a gente consegue bloquear principalmente cadastros e chargebacks. E aí, como que isso funciona? Os cadastros, a gente foca principalmente no CPF. Então, nós temos atualmente uma validação de CPF. E se o CPF ele foi identificado que a combinação de nome e data de nascimento não é compatível com aquele CPF, o cliente não consegue efetuar o cadastro na nossa base de dados. Ele é bloqueado. Já o chargeback, que é a validação preventiva, como é que a gente atua? Nós temos uma ferramenta de pontuação. Essa ferramenta de pontuação, conforme o cliente ele vai realizando a compra dentro do nosso site, nós determinamos uma pontuação que, se o cliente chegar até aquele determinado ponto, ele é bloqueado. E sendo bloqueado, o que acontece? Ele não consegue realizar uma compra ou uma recarga via cartão de crédito. E assim, o chargeback ele não acontece. Então, por isso, a gente chama essa análise de análise preventiva, porque a gente consegue combater o chargeback antes que ele aconteça.
E para quem não sabe, né, pode ter alguém aqui que não sabe o que é chargeback, provavelmente vocês já olharam a sua fatura em algum momento e viram que vocês não reconheceram aquela compra. E aí vocês ligaram para a bandeira e pediram o estorno. E isso é também conhecido como chargeback. É o fato de você solicitar o estorno de uma compra que você não reconhece. Espera aí. Pode passar, por favor. Inteligência de dados. A solução de inteligência de dados é uma forma que nós temos aqui, é uma solução que nós agrupamos todos os clientes e nesse momento a gente consegue identificar quem é que está saindo do padrão de compra. Então, nesse momento, quem sai do padrão, quem fica fora do padrão, a gente já identifica e isso serve como uma bússola. A gente consegue, com a inteligência de dados, identificar e também programar para onde o fraudador está indo, porque ele não fica fazendo a mesma fraude sempre. Ele vai mudando constantemente a forma de fraudar. Então, para isso, a gente precisa ter uma inteligência para tentar sempre ir à frente do que ele está pensando em fazer. Pode passar. Análise por geolocalização. Com o avanço da tecnologia, atualmente já é possível identificar o local onde aquela transação está acontecendo. Então, voltando um pouco porque eu disse inicialmente, aquelas pessoas que vendem passagens nos terminais, eles até acreditam, né, que não vou ficar usando sempre no mesmo ônibus. Eu estou no terminal, vou passar cada hora em um ônibus diferente. Com essa solução, a gente consegue identificar que todas as transações estão acontecendo no mesmo ambiente, naquela mesma localização. E com isso, a gente consegue bloquear todos esses cartões de forma que eles não utilizem o saldo ou, no caso de gratuidade, né, a gente também bloqueia a gratuidade para que ele não fique vendendo o benefício para quem não possui direito, né? Então, ali naquele momento, e isso a gente conseguiu também uma forma de fazer isso em tempo real. Então, a gente está conseguindo, de forma avançada, cancelar os cartões e salvar o máximo de valor que ainda tem dentro deles. Agora vai. Não foi. Vai. E temos também a biometria facial. Então, com a publicação da legislação em 2016, nós iniciamos a instalação dos equipamentos nos ônibus do estado do Rio de Janeiro. E depois disso, em 2019, veio a pandemia. Com a pandemia, a gente achou que esse projeto ele ia por água abaixo, porque por conta das máscaras, a porcentagem de assertividade caiu absurdamente e a gente começou a ter muito falso positivo. Então, o que nós tivemos que fazer? A gente teve que evoluir o nosso motor biométrico. E isso foi feito. Foi feito de uma forma que a gente não parou nem na pandemia e foi possível identificar até mesmo com o uso de máscaras. E atualmente a gente está com o nosso último case de sucesso, que é a instalação das câmeras de biometria facial em vans intermunicipais. Esse é um case de sucesso porque em nenhum lugar do Brasil existe um controle desse tipo em transporte complementar. Então, atualmente, a gente está com cerca de 90% de equipamentos nos transportes complementares funcionando com total sucesso. E aqui está um pouco dos nossos números. Então, nós temos 2,5 milhões de fraudes identificadas, 85 mil cadastros bloqueados por BU e cartões cancelados. Nosso chargeback está em 0,33, enquanto o índice do mercado, que o mercado considera aceitável, é em torno de 6 a 1%. Então, a gente está abaixo do que o mercado considera aceitável. A nossa taxa de aprovação no cartão de crédito está em 94%, ou seja, a gente está conseguindo barrar o fraudador e o cliente bom está conseguindo comprar.
e nós bloqueamos 127 mil cartões de gratuidade na biometria facial. Isso tudo, a gente conseguiu evitar um prejuízo de 1,7 milhões de reais só em 2025. E aqui está um pouco do resultado desse trabalho, das ações que foram feitas em conjunto com o Detro e com o CETRAN. E aqui está algumas reportagens do que saiu na mídia. A gente tem aqui um foco nessa primeira reportagem aqui, onde um idoso ele usou 129 vezes em um dia. Então, esse idoso, nesse dia, ele publicou "tá pago", porque nem eu consigo subir e descer tantas vezes no ônibus no mesmo dia. E a mais recente foi a operação em conjunto com o Detro, que conseguiu identificar uma fraude no bilhete único e que era uma fraude milionária, tá? E aí, pessoal, agora eu apresento a vocês, na verdade, o presidente do Detro, Rafael Salgado, e o José Antônio, coordenador de bilhete único, para a gente continuar essa conversa sobre esse tema que eu, particularmente, sou apaixonada, e a gente vai conversar aqui mais um pouco sobre isso. Boa tarde, vocês podem se apresentar, por favor. Boa tarde, eu sou o José Antônio, eu também sou apaixonado pelo bilhete único intermunicipal. Falando da minha história, eu trabalho há 7 anos nessa coordenadoria, trabalho há 20 anos no serviço público, me facilitou muito o aprendizado nesse meu trabalho na coordenadoria, que ele é o programa do bilhete único, que eu gostaria de falar um pouco. Ele foi apontado como um dos melhores programas de subsídio aos usuários do mundo, mundialmente. Hoje o usuário ele faz a integração com 2 modos de transporte público, e sendo um intermunicipal obrigatoriamente, com custo de R$ 8,55. E todo o valor que ultrapassar esse valor, o Estado complementa e paga aos operadores de transporte. Atualmente nós temos 1.500.000 pessoas habilitadas no programa. Por dia útil é passado 1 milhão de transações e que o governo estadual ele subsidia. E então é um programa que realmente ele vai além das nossas expectativas, porque o número é muito grande e o governo estadual ele faz todo o trabalho necessário para que isso permaneça, uma vez que já estamos há 15 anos com esse programa. E o objetivo é esse, é que, como a Vanessa falou, a gente tentar combater com que as pessoas que não tenham direito não recebam esse benefício, mas que as pessoas que têm esse direito e que ainda não conseguiu obter, que nos procure as lojas da Rio Card e se habilitem. Porque o que a gente quer é isso, é que quem tem direito receba esse benefício, tá bom? Boa tarde a todos, me chamo Rafael Salgado, sou presidente do Detro. Primeiro queria agradecer o convite, porque como gestor público, ainda mais num setor tão complicado, que é o de transporte, e aí a gente não fala só do estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro, é um assunto muito sensível, e a gente poder contribuir de alguma forma com tecnologia embarcada, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, não só para mim é satisfatório, como para o Zé Antônio também, a Vanessa, a gente já vem conversando há tanto tempo. O sistema complementar de transporte intermunicipal, a gente tem em média 540 vans, são mais de 1.200 motoristas, entre permissionários e auxiliares, e é um sistema complexo, ele corta toda a região metropolitana, a gente tem van no interior do estado, são quilometragens altas e é todo um sistema que a gente tem que tratar e, além disso, cuidar do bom uso do dinheiro público.
Então, no final de 2023, o Zé Antônio, na coordenadoria do bilhete único, conseguiu identificar uma possível fraude no uso do bilhete único. E como o Zé falou, assim, é uma das melhores políticas de transporte dos últimos tempos. A gente consegue fomentar o emprego para quem mora na Baixada Fluminense, ter condição de vir para a capital para buscar essa oportunidade, não só de emprego, mas de saúde, de estudo, enfim. E como missão, a gente tem que cuidar disso, para quem realmente precisa desse benefício, que faça uso dele. Identificando isso, no final de 2023, nós instauramos mais de 110 processos administrativos, solicitamos à Secretaria de Transporte que bloqueasse o repasse desses valores, até a gente identificar o que era fraude, o que era excesso de passageiro, o que é uma infração administrativa. E desses 110, nós identificamos 11. Encaminhamos para a Polícia Civil, que foi nossa parceira desde o início, como a Rio Card também. E agora, no final de maio, culminou com essa grande operação, onde a Polícia Civil identificou lavagem de dinheiro, entre outras coisas. E veja, de 110 processos, um para cada permissionário, nós identificamos 11. É a minoria. A maioria desses profissionais querem trabalhar realmente, levar o sustento para sua casa. Quando nós iniciamos esses processos no final de 2023, gerou uma economia de R$40 mil por dia do benefício. Então veja, ao longo do tempo, a gente conseguiu uma economia substancial para o uso do bilhete único intermunicipal. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a Vanessa, a Rio Card, Secretaria de Transporte. É um prazer estar aqui e poder contribuir com esse evento. Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com o Rafael. E aí, Rafael, eu gostaria de fazer uma pergunta para você relacionado à resistência na instalação das câmeras pelos permissionários. Houve resistência pelos permissionários no momento da instalação dos equipamentos? Eles, por acaso, acharam que esse equipamento serviria para filmar o trabalho deles em algum momento? Como é que funcionou isso? Bom, então, levando em conta que eu fui convidado para um bate-papo, ser mais sincero possível. Houve resistência do permissionário, houve resistência interna no próprio departamento de transporte, porque ninguém acreditava que aconteceria. A Vanessa, na explanação dela, falou que é o primeiro modelo no Brasil. Nenhuma van que transporta passageiro de forma regular, como sistema complementar, tem tecnologia de biometria facial embarcada. Então ninguém acreditava que funcionaria. Em conversa com a Rio Card, falei, olha, a gente vai ter que resolver isso. E confesso que a gente buscou outras formas de biometria. Como a Vanessa citou, tem um decreto de 2016, ele fala que tem que ter biometria. A gente até biometria de voz, a gente buscou, fizemos reuniões e a gente entendeu que o que funcionaria seria a biometria facial, que já funcionava nos ônibus desde 2017. Nossos engenheiros pegaram todos os modelos de van que operam pelo Detro, fizeram um estudo e conseguimos identificar o local exato onde esse validador tinha que estar instalado. Antes, ele era instalado a contento do permissionário, ou seja, tinha validador do lado do volante, tinha validador perto da porta, para controle dele mesmo, quem passou e quem deixou de passar o cartão. E quando a Vanessa cita que é um case de sucesso, não só por ser uma inovação para o sistema complementar de vans no Brasil, mas principalmente porque a gente não retrocedeu desde o dia que decidiu iniciar esse processo. Então a gente inicia o processo no início de 2024 com 3 vans em teste e depois dessas 3 vans a gente nunca mais voltou. Hoje nós temos 90% da nossa frota com biometria facial instalada, mais de 10 mil cartões bloqueados, uma economia considerável para o estado do Rio de Janeiro e o benefício sendo usado por quem realmente precisa. Então, houve muita resistência, mas hoje está todo mundo satisfeito com a operação. Obrigada. Eu posso complementar e até agradecer, porque realmente no início todos falavam que seria muito difícil essa colocação, essa implementação da biometria facial nas vans. E a Secretaria de Transporte, junto com o Detro e a Rio Card, nós não desistimos nenhum instante. Qual era a dificuldade? Porque não existe, como nos outros transportes públicos, o metrô, o trem, os ônibus,
aquela interação que o usuário tem com aquele ponto, o ponto central que o usuário entra e tem a interação entre o usuário, o validador, a catraca e a câmera. Então ele não tem aquele ponto central que a gente chama, e por isso dá dificuldade. Mas nós não desistimos, e aqui fica o meu agradecimento, que eu até participei junto para a CETRAN, para o DETRO e para a RioCard, que nós conseguimos, e o sucesso é total, porque em nenhum lugar do Brasil conseguiram implantar essa biometria nas vans. Vamos lá, com você, Zé, agora. O Banco Mundial apontou o programa como uma das melhores práticas no mundo na área de subsídios aos usuários. A CETRAN recebeu o prêmio de melhor programa de transporte público da América Latina em 2012. Como você avalia a iniciativa do bilhete único e a importância dele no lado social? Porque a gente sabe que é uma política até de manutenção de emprego. São 20 cidades da região metropolitana integrada na matriz ao benefício, ou seja, são pessoas que residem em municípios diferentes daqueles que trabalham e pagam uma tarifa reduzida dos seus trajetos. Vanessa, olha que coisa maravilhosa que o governo fez. Ele trouxe as pessoas que residem em municípios distantes do centro, onde tem maior empregabilidade, ao mesmo custo dos que moram mais próximo. Então o empregador, ele consegue, né, que esse projeto, ele consegue dar emprego para essas pessoas que residem em municípios distantes do nosso centro. Como você falou, o bilhete intermunicipal, ele abrange a 20 municípios, então é um percurso grande. Ele pode pegar até 2 transportes que custam R$17,50 cada tarifa, dá um total de R$35 e vai pagar só R$8,55, tanto o empregador ou ele, como o Rafael falou, para um lazer, para procurar um tratamento médico, e aí vai sobrar dinheiro para a família, para ter o sustento dela. Então você vê, a expectativa é maravilhosa por conta disso. O governo, ele mantendo esse programa, ele não fica com essa diferença de quem mora distante ou próximo. Tem a igualdade social. E esse que é o grande bonito do programa do bilhete intermunicipal. Obrigada, Zé. Rafael, todos esses controles geram dados, né? E foi preciso envolver a polícia, como você mesmo disse. Como acontece essa dinâmica? Hoje mudou um pouco, né, do que era antes da biometria nas vans. A gente recebe mensalmente da RioCard, existe uma resolução conjunta, DETRO e CETRAN, que possibilitou o envio dos dados direto para o DETRO. Antigamente só a CETRAN tinha esses dados, por isso que o Zé conseguiu identificar isso lá no final de 2023, como eu falei. Então hoje a gente recebe isso mensalmente, quando a gente identifica qualquer número acima daquele previsto na resolução, que, salvo engano são 30, no período mínimo de 1 hora, que dá ida e volta, a gente já instaura um processo administrativo por uma comissão especial que tem no DETRO, e aí a gente convoca o permissionário, analisa os dados, conversa com a CETRAN. Enfim, a gente hoje tem um controle muito maior. Antes éramos meros espectadores, hoje a gente consegue gerir de fato. Obrigada. Vamos lá, Zé. Zé, quais são as expectativas futuras para o uso da inteligência artificial e biometria facial em outros modais do estado do Rio de Janeiro? Então, Vanessa, a Secretaria de Transporte está se esforçando bastante, porque atualmente nós temos nos ônibus intermunicipais, né, 60% de câmeras instaladas, a van agora com 90%, e já agora em agosto, já estamos com um piloto no metrô, e já em agosto vai iniciar no metrô a implementação da biometria facial. O esforço está muito grande, estamos conversando muito com as concessionárias. A grande questão
para eles é o custo, que não é barato, é caro, e eles vêm conversando com a gente, dialogando com a gente, debatendo essa questão dos custos. Mas nós estamos avançando e em breve todos terão a biometria facial implementada em todos os validadores dos transportes públicos que tenha o benefício do bilhete único intermunicipal. E aí só para completar o que o Zé está falando, gente, é importante que todos os modais tenham a tecnologia, porque a gente sempre fala que isso é uma teia, né? Então, assim, essa teia ela precisa ser completa. Então, assim, não adianta ter só biometria no ônibus, né? Porque a pessoa, ela vai, né? Quem é fraudador, ele vai procurar um modal que não tem biometria e vai utilizar aquele modal. Então, o benefício vai continuar sendo utilizado de forma indevida. Então, o nosso objetivo aqui, em conjunto com a CETRAN e com o DETRO, é que todos os modais, eles tenham essa tecnologia para que a gente garanta que quem está utilizando o benefício é realmente quem tem direito. Então, ele não vai conseguir fugir, né? Hoje ele sabe que praticamente só os ônibus têm a tecnologia instalada. Então, a gente começou... As vans agora estão com 90%, mas os outros modais, como barcas, metrô e a Supervia, elas ainda não têm essa tecnologia. Então, a gente conseguindo implantar essa tecnologia em todos os modais, eles não vão ter mais para onde fugir, né? A gente sempre fala, eles vão parar de fraudar? Pode ter certeza que não. Eles vão procurar uma outra forma, mas a gente está aqui para procurar também uma outra forma de barrar essa fraude. Vamos lá. Rafael, a gente sabe que as vans, elas também embarcam, né? As pessoas também com gratuidade também têm direito ao embarque nas vans. Como é que funciona esse embarque de gratuidade nas vans? Elas também são controladas pela biometria? Você pode falar um pouco como é que funciona isso? É um pouco diferente do ônibus, né? Que o pessoal conhece. O DETRO, por ser autarquia, ele tem 2 decretos que balizam as normas dele, que é o 3893 por ônibus e o 40872, que são as vans. Então a van, por ser menor, por ser complementar, de característica de serviço seletivo, ela tem uma gratuidade por viagem. E mesmo essa gratuidade hoje, ela está inserida na biometria facial, ou seja, a gente tinha muita gente passando cartão de idoso, por exemplo, o que não é mais possível. E diminui consideravelmente, não só o tipo de fraude, como a qualidade do sistema. Antigamente a gente tinha, ainda tem, só que a gente consegue hoje verificar muito mais rápido, com muito mais precisão, questões administrativas, como por exemplo, superlotação de van. A biometria facilitou isso para a gente. E é como você falou, fraude sempre vai ter, mas no caso do DETRO, da CETRAN, como poder público, é trabalhar para tentar estar sempre um passo à frente para evitar esse tipo de coisa. Obrigada. Zé, em média, quantos benefícios já foram bloqueados devido a fraudes e inconsistências cadastrais no bilhete único? Olha, nós já bloqueamos aproximadamente 317 mil usuários. A pessoa passou o cartão de outro usuário, né, e foi identificado, e tem uma análise que é muito rigorosa, e passando outra pessoa, ele tem o benefício suspenso. A gente obedece um decreto estadual, em que na primeira vez a gente dá um alerta, eles fazem um recadastramento, ficam cientes que não podem prestar o cartão a terceiros, e tendo a segunda ocorrência, ele passa a ter uma suspensão de 60 dias, e da terceira em diante fica 180 dias suspensos, e só pode retornar o benefício com a autorização da Secretaria de Transporte. Então, finalizando a pergunta da Vanessa, o total é esse: 317 mil pessoas já foram bloqueadas com a biometria facial.
E aí, complementando aqui a resposta do Zé Antônio, isso provavelmente que ele está trazendo é de BU, tá? Então, a gente também tem a parte de gratuidade. Então, assim, só na gratuidade, como vocês viram aqui no slide que eu trouxe, só em 2025 foram 127 mil. Então, assim, a gente também identifica muita fraude de gratuidade através da biometria facial. E aí, gente, a legislação, né, ela tem o mesmo rito, como o Zé já disse, a gente tem o prazo de recadastramento, 60 e 180 para a pessoa cumprir, dependendo de qual ocorrência que ela foi identificada. E isso é muito importante porque a gente consegue observar em muitos atendimentos, né? Eu também já fui atendente de loja, que às vezes a pessoa ela empresta o cartão sim, né? E às vezes ela vai acompanhada até a loja, a gente apresenta o laudo para ela na loja, para ela ver quem é que usou o cartão, que não foi o beneficiário, e às vezes a pessoa está do lado dela e ela fala assim, não reconheço essa pessoa. Então, assim, isso acontece muito, né? E a gente continua com esse projeto que tem funcionado muito bem. A gente está em parceria também com a CETRAN, buscando que as empresas de ônibus que já tinham, né, as câmeras, mas com a vinda da pandemia, como eu disse, né, muitas empresas foram impactadas e tiveram que desligar muitos funcionários. Então, algumas empresas que já tinham o equipamento desligaram porque não tinha operacional para ajudar nessa bilhetagem, né? Porque acaba sendo uma segunda bilhetagem dentro daquele modal. E a gente está reforçando isso, oficiamos todas as empresas, a gente já está tendo retorno, inclusive, né, foi um retorno muito positivo, a gente está vendo que agora em agosto, mais de 30 empresas estão retornando, estão ligando os equipamentos novamente. Então, assim, isso não é um trabalho só meu, é um trabalho do meu time também, é um trabalho da secretaria. Então, a gente, em conjunto, a gente está conseguindo fazer com que um projeto vá para frente. Exatamente. Esse nome meu foi de bilhete intermunicipal. Eu também gostaria de agradecer também ao meu time, que me ajuda muito com esse serviço exaustivo, mas a gente consegue fazer um trabalho muito legal para atender a todos os usuários quando nos procuram. Agora para o Rafael. Rafael, quais os exemplos de sucesso já foram observados na utilização da tecnologia antifraude, especialmente nas vans e nos ônibus intermunicipais? Basicamente um pouco de tudo que eu falei aqui, né? A gente consegue hoje economizar esse dinheiro que era para fraude, ele deixou essa fraude, que majoritariamente acontecia na Central do Brasil, deixou de existir, 0% hoje. A gente consegue identificar de forma assertiva e muito mais rápida a questão de infrações administrativas que permissionários cometiam e os cartões que foram bloqueados nesse período. Então, de fevereiro para cá foram mais de 10 mil cartões bloqueados. É o usuário que não necessariamente está pegando algum recurso indevidamente, não é isso, mas está emprestando o cartão para o filho, para o marido, enfim, isso acabou. Isso a gente conseguiu zerar com o programa. E isso, gente, não foi tão simples assim como a gente fala, né? Porque a gente está no nosso dia a dia, parece ser simples, mas não foi. Nós tivemos que chamar os permissionários, fizemos um treinamento com os permissionários, porque assim, como o Rafael mesmo disse, o equipamento é totalmente diferente, né? A instalação dele do que de um ônibus, porque numa van não tem uma catraca, né, que bloqueia a pessoa e ela já fica ali virada de frente para a câmera. Então, nós tivemos que fazer um treinamento com os permissionários, não conseguimos fazer com todos presencialmente, mas nós fizemos um treinamento online também, então eles emitem um certificado de que eles fizeram esse treinamento. Se eu não me engano, esse certificado fica, né, dentro do carro, se eu não me engano. Então, assim, quando o Detro faz fiscalização, ele tem que estar com aquele certificado dentro do modal, informando que ele participou do treinamento e que ele está apto para utilizar essa tecnologia. Então, assim, foi um trabalho realmente árduo, mas que a gente está agora conseguindo colher todos os frutos em conjunto e em parceria com as secretarias. Vamos lá, Zé. Semana passada, a Secretaria informou um total de 4,6 bilhões de viagens desde 2010, quando o benefício foi lançado.
Queria saber qual era a expectativa da Secretaria há 15 anos atrás e como é hoje. Então, Vanessa, a expectativa, a ideia inicial era essa, é trazer as pessoas que moram mais distante, como eu já falei, para buscar trabalhos em grandes centros. E pelo número, você vê que a expectativa é da melhor possível, pois são 460 bilhões de transações em 15 anos. Esse programa é desde 2010, ele foi evoluindo, é claro, passou por várias alterações, né? Quando iniciou, o intervalo era de 2 horas, depois passou para 2 horas e meia, hoje o intervalo para a integração são de 3 horas. Então ele foi melhorando, o governo do estado foi tentando melhorar para o usuário também, que usufrui do benefício. Mas a gente tenta fazer com controle, com atenção, para que não seja desviado dinheiro público. A gente tem o controle, eu, por exemplo, eu vejo diariamente, hoje eu já sei o que foi passado ontem passou aproximadamente 1 milhão e 31, teve 1 milhão e 31 transações para aproximadamente 600 mil passageiros. Então, a expectativa é boa, o controle existe, a gente tem uma auditoria externa que analisa todas as transações com o benefício do bilhete único municipal para ver se essa transação foi válida, e só daí a gente repassa o dinheiro para o permissionário ou concessionário. Então, respondendo em resumo a sua resposta, a perspectiva no início foi essa, de ajudar o usuário a economizar na passagem e o Estado arcando com a diferença. E hoje é ainda maior essa perspectiva por conta que as tarifas estão cada vez mais caras. Então o lucro para o usuário é um valor muito significativo para que eles tenham proveito com outras coisas, como alimentação. E é um benefício que o Estado se preocupa muito com os passageiros do transporte público. Obrigada, Zé. A gente está indo aqui para os minutos finais, então eu queria que vocês pudessem agradecer ou falar alguma coisa para as pessoas que estão aqui. Fiquem à vontade. Eu quero realmente agradecer, eu estou muito feliz, com muito prazer de estar aqui. Tentei aproveitar ao máximo essa oportunidade que eu tive que me preparar, e aqui também nesse momento com pessoas maravilhosas aqui. E aqui quem não tem o benefício e tem direito, procurem ele. E quem conhece alguém que não tenha, repassem essa informação. Digam para entrar no site do Rio Bilhete Único, Intermunicipal. Procure o Instagram da Secretaria de Transporte, as lojas da Rio Card, que nós estamos igual o Cristo Redentor, de braços abertos para atender a todo mundo. E um grande abraço e até a próxima, pessoal. Bom, Vanessa, de novo queria agradecer o convite. Acho que a gestão pública ela é muito complexa, ela é difícil, ela é cansativa, é uma missão árdua, mas que são momentos como esse, projetos como esse que dão certo, que dão combustível para a gente seguir em frente. Poder trabalhar no serviço público é uma bênção de Deus para mim, porque, como o Zé falou, a gente tratar de pessoas que dependem desse tipo de política pública, porque não tem o recurso, não teriam a oportunidade, e a gente fazer com que isso aconteça, é o combustível que faz a gente ir para frente. Então, a gente tratar de um assunto desse, de tecnologia embarcada, transporte público, é o que nos movimenta, é o que movimenta o Detro, é para isso que o Detro existe. O Detro existe para promover um transporte que está lá, instituído na nossa Constituição de 88, que todo mundo tem que ter direito ao transporte, é direito de todo mundo. Então o Detro existe para garantir
que o transporte rodoviário intermunicipal no estado do Rio de Janeiro funcione e funcione a contento do usuário. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar, tem muita coisa que a gente precisa realizar, mas eu acho que a gente está no caminho certo. E agradecer não só a RioCard, como a CETRAN, Alexandre, pela parceria de sempre, e contem conosco, deve estar à disposição de todo mundo. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tanto do Rafael como do José Antônio, né? Sou fã do José Antônio, gente. A gente trabalha há muito tempo em conjunto. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Agradecer ao meu time também, porque sem vocês eu não conseguiria realizar esse trabalho. Ninguém faz nada sozinho, né? Então é muito importante a gente sempre citar isso. E falar para vocês que, assim, fraude, ela nunca vai deixar de existir, né? Mas o nosso trabalho aqui é sempre tentar minimizar a perda financeira, seja de um órgão público ou até mesmo de uma empresa privada. Então, o nosso principal trabalho é esse, e é essa mensagem que a gente quis deixar aqui para vocês um pouco com esse painel. E finalizando, como a gente sempre fala, né, de benefício tarifário, que o principal é que quem tem direito permaneça com benefício. Então, garantir o direito a quem tem realmente benefício, a quem tem direito, né? Garantir o benefício a quem realmente tem direito. Obrigada, pessoal. Boa tarde.